Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Quero mais uma vez fazer um resumo com vocês sobre a nossa meditação de hoje. Nós estamos lendo o livro de Atos, né? Já lemos o capítulo 1, 2 e vamos para o terceiro agora, né? Acompanhe conosco o nosso resumo, pode ser útil para você, né? Para abrir sua mente, para ajudar. Esse aqui está meu resumo, tá bom? Vocês podem ver. Um resumo um pouco sintético, tá? Eu estou segurando minha câmera dessa maneira, né? Não sei se vai dar em algum momento stop, né? Muito bem. Seja bem-vindo a este lugar. Não sei se você está acompanhando pelas redes sociais aí. Seja onde for. Se a mensagem chegou até você, que você seja ricamente abençoado, né? Não com riquezas materiais, mas das glórias de Jesus Cristo. Atos capítulo 3, né? Interessante a cura de um coxo. Interessante que dentro do templo havia pessoas, né, sofrendo e não encontravam a solução. E aquele homem frequentemente estava ali, né? A Bíblia diz que ele tinha mais de 40 anos de idade, né? Era uma pessoa já que poderia ser produtiva, mas estava ali, coxo, né? E ele estava ali vendo os discípulos, olha, o Pedro e o João estavam ali entrando no templo, e de repente Pedro olha para ele, né? Fixo, né? Opa, o homem olhou, acho que aquele homem vem trazer algum dinheiro para mim, vai me dar alguma esmola, né? E o Pedro fitou ele, disse, olha, não tem nada para te dar não, mas o que eu te dou, vou dar de coração, tá? Levanta. Então naquele momento aquele homem firmou os pés e foi curado, né? Que bênção, hein? Não deu nada para ele, não prometeu, mas simplesmente no nome de Jesus teve força, né? E deu aqueles pés fracos, né? Que não conseguiu ficar em pé, tomaram força e ele ficou louvando e engrandecendo a Deus. Todo mundo reconheceu, né? Não, será que foi feito um milagre? Se foi feito uma maracutaia, né? Um esquema ali para, né? De alguém que está falsificando o milagre? Não, todo mundo sabia que aquele homem era coxo, já era há muito tempo ali. Ficaram assombrados, né? Esse é o resumo aqui. Então logo em seguida, no meio daquela multidão, o apóstolo Pedro fez um sermão ali, né? Justificando, né? Que não era para eles ficarem assim, porque nós fizemos isso em nome de Jesus, não foi nós mesmos não. Foi a fé, foi o poder que Jesus deu para eles naquele momento, tá bom? Esse mesmo que deu o poder foi o mesmo que vocês mataram, né? Crucificaram, mas ele ressuscitou e deu-nos o poder e a autoridade para isso. E ele justificou, né? E eles mataram, né? E libertaram o homicida, né? Quem lembra do Barrabás? Então foi isso que aconteceu. E a mensagem dele foi bem clara. Arrependei-vos e sejam cancelados os vossos pecados. Essa foi a tônica da mensagem do apóstolo Pedro, tá bom? Já o capítulo 4, João e Pedro, né, foram presos por causa também da mensagem. Não era só... Eles continuaram pregando, né, e isso ficou ruim aos religiosos, né? Poxa, Jesus morreu, mas continua essa praga, né? Falando aqui entre nós sobre a religião, mudança de religião, ou parece que eles querem atingir nosso templo, enfim, nós não queremos mudar de costume. Então esses homens estão sendo uma peste entre nós. Esse nome de Jesus, né? Naquele momento, por causa desses acontecimentos ali, essa perseguição, tinha quase 5.000 pessoas, né? Eles ficaram, né? As autoridades, né, se reuniram naquele momento e eles se reuniram, né? E perguntaram para eles, vocês estão fazendo em nome de quem isso aí? E eles responderam, né, com toda intrepidez, né, quando alguém fala com muita autoridade, né, com quem não tem nenhuma dúvida, eles falaram em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a qual vocês crucificaram, né? E eles foi ressuscitado entre os mortos e nos deu toda a autoridade. Então essa foi a tônica também do apóstolo. Esta foi a pedra que vocês rejeitaram, que se tornou uma pedra principal, né? E eles viram que esses homens eram iletrados, né? Pessoas que não, né? Estavam falando com intrepidez. Essa palavra tem um significado muito intenso, né? Alguém que fala com muita autoridade, alguém que não está na dúvida nenhuma e fala com intensidade, né? Isso aí, estava com muita oratória, né? Sem nenhum curso. Realmente foi Deus que estava ali, né? Através do Espírito, fazendo eles ficarem poderosos, tá bom? Reuniram, né? Para como resolver a situação, né? Viram que o milagre foi incontestável, não tem como dizer que era uma mentira. É notório, todo mundo está sabendo. Isso é um problema para a nação ali, né, judaica, as autoridades da nação judaica.
E eles foram orientados, olha, vamos sair daqui, mas vocês parem de falar esse nome de Jesus, tá? Aí Jesus, e o Pedro fala assim, como não falar dessas coisas que nós vimos e ouvimos, né? Eles viram, ao contrário do apóstolo Paulo lá na frente, né, que não viu Jesus, mas ele apenas teve uma visão, mas eles aqui viram e ouviram, né? Como não falar das coisas que nós vimos e ouvimos, né? Eles foram ameaçados, né, e foram soltos, e eles, né, ficaram enfurecidos ali. E na parte final, né, eles oraram a Deus, né? Fizeram uma oração, né, agradecendo, mesmo que sendo perseguidos, né? E a comunidade cristã estava crescendo naquele momento, né? Mais uma vez repete a ideia, né, que eles não haviam necessitado entre eles. Isso é uma lição para nós. Era distribuído as rendas, né? Tudo. As pessoas tinham propriedades, riquezas. Bora distribuir entre os irmãos que estão passando crise, né? Então era ajudar a todo mundo, tá bom? E teve uma pessoa que doou, né? O Barnabé, ele vendeu uma propriedade, um campo, e transformou em dinheiro e levou para os discípulos. É interessante isso aí. Ele fez uma promessa ao Senhor, né? E cumpriu. Isso nós vamos ver na próxima história, né? A história de Barnabé e Safira, que eles cometeram um erro nessa questão de ficar prometendo para Deus, né? Parece que promete uma coisa, ninguém vai saber, né? Muito bem, muito obrigado por você ter assistido conosco. Esse foi um capítulo grande, 2 capítulos, mas no próximo vamos comentar só um. Muito obrigado. Se você achar interessante, se você não gostar também, não compartilhe. Mas se você puder, pelo menos curta, tá bom? É uma sinalização na rede social de que alguém está gostando, está vendo, né? Ou vendo do início até o fim. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos ajude a compreender, né, o sentido real da palavra. Ela tem que ser prática, tem que ser vivido, senão não vai fazer sentido nenhum, vai ser apenas como algo que entra, né, pela manhã e daqui a pouco pulveriza, some, né, e a vida continua. Do mesmo jeito e até pior. Que Deus nos abençoe, muito obrigado e um forte abraço, até a próxima. Fique com Deus, tá?